Bom dia a todos, hoje segunda-feira, dia 9 de maio de 2022, estamos na quarta semana da Páscoa, Evangelho de São João, no capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama, as ovelhas, pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, eu sou a porta das ovelhas, diz Jesus. É característico em Jesus usar de exemplos de coisas simples que o povo conhecia muito bem. Desta forma, a linguagem se tornava bem mais clara e acabava sendo conhecida. No texto de hoje, Jesus usou a metáfora do pastor para explicar a seus discípulos que tipo de relacionamento desejava ter com eles. Segundo os costumes da época, os mestres se tornavam verdadeiros tiranos em relação a seus seguidores. E Jesus não queria que esse tipo de comportamento para com os seus discípulos. Sua intenção era ser um mestre diferente. Por isso, usa aqui um exemplo que todo mundo conhecia bem. Era comum naquele tempo os pastores com seus rebanhos. Sendo ele um mestre legítimo, seria como o pastor que entra pela porta da frente, ou seja, pela porta do redil, quando vai ao encontro das suas ovelhas. Só um mestre mal intencionado teria um outro tipo de comportamento, certamente entrando por outras vias de acesso, ou por outras portas, porta do fundo, por exemplo, ou saltando por cima da cerca. E estreitando os laços de amizade com seus discípulos, estabelecendo um relacionamento amigo, cordial, leal para com eles, seria como o pastor que conversa com suas ovelhas, chama-as pelo nome, trata com carinho, pois é sua obrigação cuidar bem delas. E com ele, elas se sentem seguras. Assim como o pastor, ele é o Senhor, e estaria à frente dos seus discípulos para evitar todo e qualquer perigo que viesse pela frente. Assim como as ovelhas seguem sem hesitar, porque reconhecem a voz do seu guia condutor, assim também os discípulos conheceriam a voz do seu mestre e Senhor. Os mercenários não são pastores, no mínimo um funcionário que recebe por aquilo que faz, portanto, não está nem um pouco preocupado com o rebanho. Quando vê o perigo, é o primeiro a fugir. Muitos desses até serão capazes de tirar proveito das próprias ovelhas. Isso, sem dúvida, era também uma crítica que Jesus estava fazendo aos mestres da lei e os fariseus do povo daquele tempo. Jesus, pelo contrário, defenderá os seus discípulos até o extremo, mesmo tendo de entregar a sua própria vida para salvá-los. E ele continua fazendo até hoje a mesma coisa, salvando a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Final do Evangelho de São Mateus, o capítulo 28. Você pode conferir. O discípulo fiel aprenderá e seguirá colocando em prática tudo o que aprendeu com o seu mestre e Senhor. E certamente será também um pastor a modelo do seu mestre e Senhor. Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Rainha do céu, alegra-te, aleluia. O Deus que te has trazido, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Roga a Deus por nós, aleluia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem com Deus.